Olha, antes da pandemia, a gente não tinha noção que esses problemas existiam. Eu acho, por exemplo, no meu caso pessoal, eu não sabia nem que eu existia. Eu vim descobrir que eu existia efetivamente, enquanto ser que tem um interior e um exterior, por causa do grande golpe da pandemia. Eu me lembro que até a pandemia eu nunca tinha ouvido falar em TDAH, eu nunca tinha ouvido falar de depressão, eu nunca tinha ouvido falar em pânico, eu nunca tinha ouvido falar nesses problemas que o emocionário nos causa e que a gente não vem me dando conta que a gente nunca tinha sido educado para tal, que a gente nunca teve uma educação emocional, né? A gente tem educação social, educação sexual, educação, mas emocional a gente não tem. E foi com duras penas que a gente vai aprendendo isso. E eu trabalho com pessoas, eu e você trabalhamos com pessoas que têm grandes problemas. É claro que os meus pacientes, os meus assistidos, de maneira geral, são mais, os casos são mais doloridos, de maneira geral, porque eu trabalho com muita e muita dor. E a gente vai, no início, a gente é muito contagiado por essa dor, mas a gente não administra esse contágio, a gente vai acumulando essas dores, vai acumulando. No meu caso pessoal, até que um dia eu explodi. E aí, quando eu explodi, foi que eu descobri que eu precisava ver o que é que estava guardado aqui dentro e como é que eu tinha que arrumar essa casa que estava desarrumada sob o ponto de vista emocional, de tanto engolir as emoções alheias e as minhas próprias, sem ter como arrumá-las, porque não sabia, não tinha instrumental para isso. Mas eu tenho uma coisa que tem me preocupado muito, como eu sou das antigas, eu ainda acho que nada substitui ao relacionamento presencial e essa humanidade O que contato humano. esse contato, sabe, o meu olho no teu olho é mais importante do que qualquer outra coisa, né. Pra esse nosso trabalho, principalmente, quando a experiência que nós temos, quando chega alguém na minha sala que conta um problema, às vezes eu até sei se ela está dizendo a verdade ou não, pela experiência e pela vivência de olhar o corpo do outro e ter essa noção. Então, eu acho que eu tenho brigado em todo canto, porque eu sou contra, completamente contra o atendimento virtual. Atender dor virtualmente é muito esquisito. Eu estou querendo me acostumar a esse novo tempo, mas não sei ainda como será. Tá dizendo que isso é a coisa pior do mundo, eu não posso dizer. Só o tempo vai nos dizer isso. Mas para mim ainda está doendo essa história de não me encontrar com as pessoas, de não falar com as pessoas, que as pessoas às vezes preferem atender virtualmente, receber virtualmente. Doutora Edilisa, e você, o que é que tem enfrentado aí na sua faina de trabalho com relação a esse tipo de problema? Eu acho que a Mônica levantou aqui 2 questões que eu acho que são bem importantes, assim. Acho que além, né, dessa complexidade do que a gente está falando sobre a questão eh, da saúde emocional dos profissionais que estão relacionados ao direito, tem uma outra questão que é a transição do modo do trabalho que a Uhum. gente passou a partir da pandemia. E aí, assim, realmente são 2 questões. Uma é a área de vocês, ela pressupõe um praticamente, assim, um embate diário com questões bem difíceis, bem desafiadoras, que requer muito pensamento específico, muita inteligência específica, que a gente pode chamar das hard skills, que é você saber a questão técnica daquilo. Mas existe na profissão de vocês uma necessidade gigantesca das soft skills, que são essas outras habilidades, que são essas habilidades que ela, quando a Mônica fala assim, de estar diante de alguém e perceber o que realmente, se aquela pessoa realmente está trazendo a verdade naquilo, se ela, como é que ela está, o que é que aquilo significa. E aí, quando a gente pensa nessa questão, a gente pensa o seguinte: o que é que faz com que a gente esteja pleno das nossas habilidades emocionais, né? Ou essas habilidades para captar, para entender o que é que está acontecendo, para além da questão técnica. Para que a gente possa ter essa inteligência, né, que é o que a gente chama de inteligência emocional, é necessário que a gente esteja em um excelente contato com a gente mesmo. Ou Uhum. seja, eu preciso conhecer mais sobre as minhas próprias emoções, sobre as minhas próprias questões, e eu devo, de preferência, permitir esse meu contato interno, porque isso é um aprendizado profundo. Quando eu percebo em mim, é mais fácil de eu perceber no outro. Né? Então, por exemplo, o que é o burnout, por exemplo? Né? O burnout, além de ser um pico de acúmulo de ansiedade, de trabalho e de estresse por muito tempo,
ele é também uma forma de desconectar o sujeito daquilo que é muito estressante. Ou seja, o burnout seria uma forma da pessoa se defender Sobreviver. dessa crise. O burnout é uma estratégia de sobrevivência emocional, né, e física. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço para identificar uma coisa dessa. Olha, uma das coisas é comece a se preocupar com aquilo que não lhe afeta e que antes afetava. A própria dor de um cliente. Agora eu faço isso assim, de pés e mãos amarrado, eu consigo identificar, né? Se preocupe com não se importar com aquilo que antes lhe importava. Porque essa é uma forma de distanciamento que é protetiva, é autoprotetiva, mas ela indica que você está começando a criar uma estratégia de esquiva para lidar com as coisas da vida. E isso pode nos adoecer, porque isso quando a gente começa a entrar nesse fluxo, a gente não usa essa estratégia de distanciamento só para o trabalho. Daqui a pouco eu estou distante dos meus filhos, eu estou distante dos laços afetivos que eu tenho, eu não consigo mais me emocionar, eu não consigo sequer chorar, né? Chegam para mim pessoas que dizem, eu vim aqui porque eu não choro há não sei quantos anos, eu não sei como fazer, né? Não consigo entrar em contato. Então, eu acho que a gente tem aí questões, assim, que são bem mais... Edilene, assim, isso acendeu, cresceu mais assim do ponto de vista logo depois da pandemia, ou a pandemia foi ou não foi um marco para isso? Eu acho que a pandemia foi um marco para a humanidade inteira, mas eu acho que nesse momento, como a Mônica falou, as pessoas se deram conta de si mesmas, elas foram obrigadas a parar as distrações, a parar o trabalho, tudo que antes poderia, por exemplo, funcionar como um escudo ou como uma muleta para não se olhar, e precisaram se deparar consigo mesmas. Os relacionamentos tiveram que ser olhados de perto pelas pessoas. Então, a pandemia, nesse sentido, ela foi, assim, eu acho que eu tive, durante o processo de pandemia, que atender muita gente. Para mim, também era uma situação pandêmica, eu também estava lidando com aquilo tudo, mas eu tive muitas emergências de profissionais de saúdes diversas, né? E pessoas que realmente estavam questionando o sentido da vida. E se amanhã não acontecer? E se eu não puder sair? Como, né? Então, de alguma forma, eu imaginei, e foi muito interessante o processo de atendimento. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E foi muito bonito ver as pessoas fazendo questionamentos profundos nesse momento. Os clientes que eu já tinha, que eu já estava em atendimento, e que eu atendi nessa época, fizeram um aprofundamento muito mais rápido. E muitas pessoas que me surgiram nessa época surgiram também com esse desvelo, né? E com essa busca de, peraí, eu quero entender o que é que eu estou fazendo aqui.